Toledo, na segunda-feira à noite, finzinho do dia, comecinho da noite, o ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, que era chefe da Polícia Civil até o governo Dória, Rui Ferraz Fontes, estava indo embora do trabalho. Ele trabalha na Praia Grande, no litoral sul de São Paulo, e mora no ABC. Ele deixou a prefeitura para dirigir até a casa dele num carro não blindado, sozinho. Percebeu que estava sendo perseguido, acelerou, acabou batendo num ônibus e outro ônibus também bateu. Ele capotou. No que ele capotou, criminosos saíram do carro que estava perseguindo o doutor Rui e atiram nele, disparam 20 tiros, coisa assim, uma quantidade muito grande de tiros, e matam ele na Praia Grande. Esse caso é muito impressionante, porque toda a cena foi registrada, foi filmada, então o Brasil viu inúmeras vezes isso. E aí começou a apuração do caso, né? Inclusive a resposta do governo Tarcísio e do seu secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite. Exatamente, que tentou botar na conta do PCC. Agora, eu conversei com várias pessoas especializadas no tema, gente que está envolvida na investigação, enfim, vários pontos de vista. E o que chama a atenção da maioria delas é que o assassinato do Rui Ferraz, do delegado-geral, antigo delegado-geral, é muito parecido, a cena é muito parecida com a cena do assassinato do Vinícius Gritzbach, o famoso lavador de dinheiro do PCC. Que delatou o PCC, né? E a polícia. Né? Uhum. Por quê? Em ambos, aí eu vou chegar na parte cenográfica, mas tem um fato que não é um detalhe. Em ambos os assassinatos, pelo menos um dos executores usou um fuzil calibre 5,56 milímetros, que é um modelo fabricado. Tem vários fabricantes, mas o modelo mais comum no Brasil são os fabricados pela Imbel, que é uma indústria brasileira, e são inclusive usados pela Polícia Militar de São Paulo, esse fuzil 5,56 milímetros. Mas não foi só esse detalhe, que não é um detalhe, que é uma coisa importante, né? Que você usar a mesma arma, o mesmo tipo de arma para cometer os dois assassinatos. Toda a operação, esse assassinato não foi uma coisa planejada, obviamente planejada. Eles sabiam a hora que ele ia sair, onde ele trabalhava, que caminho ele ia fazer, que o carro que ele usava naquele dia não era blindado. Tinham todas as informações e foi um crime cometido por profissionais. E se você observar os vídeos, você percebe o quê? Que os assassinos usaram uma formação tática. O que quer dizer isso? Usaram um carro para acuar a vítima e depois fugir. Tinha uma divisão de tarefas muito clara entre eles, que foi cumprida. Então você tinha um motorista ao volante, que não deixa o volante em momento algum. Você tinha um atirador que sai na frente, que é o líder, né? E os outros dois que saem para dar cobertura lateral, para evitar que houvesse... Um deles acaba atirando também no delegado-geral, mas a função principal dele era dar cobertura para o atirador principal. Eles estavam usando balaclava, ou seja, estavam com o rosto coberto. Tudo isso é igual no assassinato do Gritzbach e no assassinato do delegado. A cena, se você analisar por esse aspecto, é muito, muito, muito parecida, né? E não parou aí, porque é muito rápido, né? Assim, coisa de poucos segundos. E as duas equipes de executores, a primeira providência que tomaram, logo que deixaram o veículo fugir, né, claro, foi fugir da cena do crime e deixar o carro num lugar, é botar fogo no carro. Os assassinos do delegado conseguiram consumar o incêndio e não sobrou nada para extrair prova desse carro, que era uma Hilux. Já o Gol, que foi usado para assassinar o Gritzbach, eles tentaram botar fogo, mas não conseguiram. E aí acabaram extraindo evidências de dentro desse carro. Mas você vê que o procedimento... O carro usado no assassinato do Rui foi totalmente incendiado. Pegou fogo, não sobrou nada para tirar a impressão digital. O que acharam foi um outro carro
que teria participado para fazer tocaia, etc. Esse sim, um Jeep, da onde extraíram impressões digitais que foram dar nas prisões que aconteceram. Já são 3 prisões até esse até momento. agora, né? Mas os atiradores não foram presos, ninguém sabe quem são. Até agora tem uma mulher que teria levado um dos fuzis do fornecedor para o atirador, enfim, são pessoas que estão na periferia do crime, tá? Agora, a coreografia dos assassinatos, ela remete para a tropa, para quem tem treinamento, não para o improviso de uma facção, entendeu? Não é tiro de quem anda bermuda, chinelo de dedo, de outra coisa que nós estamos falando. E se a gente for um pouquinho mais para trás, não é muito diferente do assassinato da Marielle Franco. Quando você estava falando da balaclava, do carro, do fuzil, eu pensei nisso. É tudo igual. É o mesmo padrão de procedimento, né? Com a diferença que eles atiraram nela de dentro do carro, né? Eles não saíram do carro. Porque eles tinham o melhor atirador, talvez do Brasil, que depois acabou preso, que era o Rony Lessa, que era conhecido pela sua habilidade capaz de dar um tiro, vários tiros num foco muito fechado com os 2 carros em movimento, né? Mas, vamos lembrar, no caso do Gritz Bar, os assassinos eram policiais militares. Sim. E no caso da Marielle, eram ex-policiais militares. Tudo muito parecido. Então, além disso, você tem o fato de que, no caso do assassinato do Gritz Bar, o Instituto Sou da Paz demonstrou que as munições usadas pelos assassinos do Gritz Bar foram de um lote que tinha sido roubado da Polícia Militar, do arsenal da Polícia Militar. O mesmo lote que também foi usado para fazer um assalto cinematográfico em Botucatu, assalto a banco, a várias agências bancárias, em 2020. Agora a gente não sabe se veio do mesmo lote, mas é mesmo tipo de munição. Esse 5,56 milímetros. Mas um fuzil tem mais de um tipo de munição? Você pode, nesse caso, houve mais de um tipo de fuzil que foi usado. Ah, é? Também teve o fuzil FAL, tipo FAL, que é uma munição um pouco maior, 7,26 milímetros. Não quero passar a impressão que eu sou especialista em armas aqui, porque não sou, mas tinha 2 tipos de munição que foram recolhidas, porque é assim, né? O projétil, ele tem uma camisa onde fica a pólvora e a espoleta, que detona a explosão que faz a bala, o projétil sair, e daí quando você tem essa explosão, o projétil sai e a cápsula onde ele estava, essa camisa, cai. E é isso que é recolhido. Certo. Tá? Além de todas essas coincidências específicas sobre o modo como o crime foi cometido, tem uma outra coincidência, Thaís, que é o seguinte. A Praia Grande é um local, é um reduto do PCC. É verdade. Já foram presos membros do PCC lá enquanto faziam uma reunião de cúpula. E tem histórias, o Alan de Abreu, repórter da revista Piauí, já publicou histórias mostrando como o PCC lavava dinheiro com imóveis na Praia Grande e tal. Mas não é só o PCC que lava dinheiro com imóveis na Praia Grande. A Polícia Civil também lava dinheiro com imóveis na Praia Grande. Vamos lembrar, o Gritz Bar, ele morreu não porque denunciou o PCC, ele morreu porque ele denunciou a polícia. E ele denunciou o quê? Ele denunciou um grupo de policiais civis, ele usava como seguranças pessoais policiais militares e denunciou um grupo de policiais civis que o extorquiam, né? Um delegado e alguns agentes que estão presos. Um deles lavou 13 milhões de reais em empreendimentos imobiliários na Praia Grande. Então, assim, eu acho um pouco precipitado o secretário da Segurança sair no dia seguinte falando que há não sei quantos suspeitos. A polícia não tinha coletado prova, estava muito longe de terminar a investigação. Inclusive, eu soube bastidores da polícia que a Polícia Civil ficou muito brava com o Derrite dele ficar divulgando isso, porque poderia ter impedido até a prisão dos suspeitos, porque eles não tinham sido presos ainda. Né? Você fala, tem um suspeito, pegou a impressão digital não sei aonde, a pessoa podia ter fugido, né? O Derrite que é egresso da Polícia Militar. Sim.
que a gente sabe no Brasil inteiro costuma ter rivalidade com a civil, né? O delegado-geral que foi morto não era popular na PM, né? Mas por essa rivalidade que existe entre as duas polícias em São Paulo. Então, eu acho muito temeroso você já encaminhar uma versão dizendo foi o PCC, um ajuste de contas, uma coisa que não faz muito sentido, porque o cara deixou de ser delegado-geral faz muito tempo. E a gente não mencionou, mas ele foi muito importante na prisão do Marcola, na transferência de vários chefes do PCC lá atrás, né? Então ele tem, de fato, uma longa trajetória de combate ao crime organizado. Com certeza, não resta a menor dúvida, mas ele nunca humilhou o Marcola. Né, teve uma entrevista que o Luiz Adorno aqui do UOL fez com um ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo, contando isso. Falou, não, ele foi duro, ele prendeu, foi muito importante no começo das investigações sobre o PCC, mas ele nunca humilhou ninguém, entendeu? O próprio Dr. Rui deu uma entrevista para o Globo e para a CBN, num projeto que ainda não foi ao ar, mas eles anteciparam depois do assassinato, em que ele diz isso mesmo. Ele diz que ele era policial, o Marcola era um criminoso, ele tinha uma relação, obviamente, deste lugar com o Marcola, mas que não tinha uma animosidade pessoal entre eles, não é que havia. Exatamente, por isso que eu não vejo muito sentido nesse acerto de contas, nesse momento em que o PCC está sob investigação federal, estadual, em vários estados, ou seja, está na vitrine. Não vejo muito o que o PCC tem a ganhar. O PCC é um empreendimento econômico, né? Está com seus operadores lavadores de dinheiro foragidos. Aí acabamos de mencionar eles no primeiro bloco, né? O Beto Louco, etc. O Primo, né? O Mohamed. Então, eu não entendo. Agora, não tem ligação com o PCC? Muito provavelmente tem. Do mesmo jeito que tinha no caso Gritzbach. Mas não necessariamente quem deu os tiros eram bandidos do PCC. Tá. Né? O padrão está apontando para o outro lado. A gente não sabe. Agora, o que eu acho precipitado é o governo do Estado, através do seu secretário de Segurança, já sair decretando quem são os culpados antes de terminar a investigação. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, inclusive ofereceu o apoio da Polícia Federal para a investigação. Por enquanto, o governo de São Paulo não aceitou. O Andrei, o diretor da Polícia Federal, mandou uma mensagem para o Derrite que ele nem sequer respondeu. Então, o que também é estranho, porque o caso bem sucedido de investigação aqui em São Paulo, algumas semanas atrás, que levou a identificar como o PCC lavava bilhões de reais, foi uma operação conjunta da Receita Federal, Polícia Federal e Ministério Público Estadual. Você não está querendo que a Polícia Federal se meta aqui, deve ter seus motivos. Né? E eu acho que a história vai seguir, né, Toledo? Porque essa investigação vai apontar algumas outras hipóteses ou então confirmar, enfim, o que você está dizendo, né? Espero que ela siga. Esperamos que sim, porque é muito assustador para a população se deparar com esse assassinato da forma como foi feita, né? A gente se sente vulnerável. Nós e os investigadores, né? Porque você imagina você ser um promotor público que está investigando o PCC e você não tem isso. Alguns têm escolta, outros não têm, né? Será que foi o PCC? Será que não? É importante até por causa disso, porque se foi o PCC como uma retaliação às investigações, isso tem um impacto psicológico para quem está investigando hoje em dia. Sim. Se não foi, se foi um acerto de contas, se o Rui descobriu... Porque ele era secretário de administração da prefeitura. Ele pode ter descoberto outros esquemas lá. Por que você coloca um ex-delegado geral como secretário de administração numa prefeitura, né? Não é porque está tudo às mil maravilhas, é porque tem problema, né? É bom esclarecer essa história.